Traficantes da Liberdade na área, começando mais uma edição em áudio com Blood Eagle. E o tema Skräcklädlan. Three Now Remix. (21 de outubro de 2024). O TDL está começando esta edição para tratar de um assunto que tem muito a ver com o Rio de Janeiro, mais ainda com a zona oeste do Rio de Janeiro, mas por todos os motivos não é um assunto que interessa só aos cariocas ou aos fluminenses, interessa a todo o país. E nós temos a certeza que, em relação à situação que será reportada aqui também, estamos passando por um momento de virada na situação. Bem, há pouco mais de uma semana, a área onde estão as comunidades da Tijuquinha, Muzema, Morro do Banco e Rio das Pedras, que estão compreendidas ao longo do canal de Marapendi, paralelo à Avenida das Américas na Barra da Tijuca, mas do outro lado do canal Marapendi, junto à montanha do Alto da Boa Vista. Após o acesso ao Alto da Boa Vista de quem está descendo para ou subindo da Barra em direção à Tijuca, a partir daquele acesso em direção a Jacarepaguá, ao longo de toda a estrada do Itaiangá e depois, em continuidade, toda a estrada de Jacarepaguá, que é a mesma estrada, só muda de nome a partir de uma certa altura, onde estão localizadas essas comunidades, começaram a haver barreiras na pista, principalmente na altura da comunidade da Tijuquinha e terminando na comunidade da Muzema, para impedir o tráfego de carros e de, por consequência, pedestres, seja de dentro ou de fora dos moradores, dentre os moradores daquela área. A motivação reportada no noticiário é de que está havendo uma tentativa de invasão do Comando Vermelho nessas comunidades, para não só implementar, como ampliar comércio de tráfico de drogas, e por outro, a milícia tentando garantir o seu poderio na região e com essa situação até ampliar o domínio da área. E por outro lado estão os moradores e as forças de segurança. Além do problema local, que tem a ver com quem vive naquela zona e com quem vive em torno dessa zona, que são os moradores dos bairros da Barra da Tijuca, da própria Tijuca do outro lado, do Alto da Boa Vista e de Jacarepaguá, está havendo já aqui uma espécie de choque paradigmático, uma mudança de paradigma com relação aos próprios outros cidadãos do Rio de Janeiro e, por consequência, do restante do Brasil. Porque o que nós estamos vendo no noticiário, seja televisivo, seja na internet, seja nos jornais impressos, é uma realidade do qual nós que vivemos aqui na Zona Oeste, e mais restritamente ainda
Nós que vivemos na Zona Oeste do Rio de Janeiro e conhecemos ou transitamos ou passamos por essa zona, é que temos uma noção daquela realidade. Isso vai ser muito fácil de explicar, porque com certeza não vai bater com uma série de preconceitos, de ideias formadas em relação a esse tipo de áreas no Brasil. O que ocorre ali é o seguinte: bom, em primeiro lugar, nós temos aqui que separar claramente o que é a Tijuquinha, a Muzema, o Morro do Banco e Rio das Pedras. Apesar de todas as quatro serem comunidades e ocuparem a mesma área, a mesma região, elas não são comunidades iguais. E não tem a ver com domínios. Enquanto a Tijuquinha, que está ali mais perto do acesso ao Alto da Boa Vista, e a Muzema, que é logo a seguir, são comunidades, digamos, territorialmente, populacionalmente pequenas, em comparação ao que é a realidade da América Latina, né? São pequenas comunidades que não são precárias, ou seja, há serviços de água, há serviços de saneamento, há serviços de eletricidade, há serviços de entregas de empresas que funcionam e atendem aquela região, há a pavimentação, asfalto, calçadas, há comércio local, há numa dimensão insuficiente ou não, há escolas públicas, há escolas particulares, há clínica da família, há serviço de recolhas de lixo. Ou seja, nós estamos falando apenas ali de comunidades que estão, ainda que não ordenadamente, não de forma planejada, que passe pelo governo, né, pelas autoridades, há um desenvolvimento ali. Casas que são construídas, comércios que são abertos ou fechados, enfim. É uma região que está sendo empreendida, ainda que pelas próprias famílias, ainda que pelos próprios locais, não por empreiteiras ou por uma ação do Estado. Enquanto que em Rio das Pedras e no Morro do Banco nós temos situações diferentes. O Morro do Banco, primeiro, está como é mais ou menos comum, até pela topografia, né, pela geologia, pela geografia do Rio de Janeiro. O Morro do Banco está situado no alto da Boa Vista, numa parte do alto da Boa Vista, e Rio das Pedras está, assim como a Muzema e a Tijuquinha, numa área de vale, numa área plana, mas ocupando não só um território muito mais extenso, como ali sim há várias precariedades, várias carências, várias situações muito complicadas a nível humanitário até. Ok? Essa realidade genérica ainda, ela é pouquíssimo conhecida no próprio Rio de Janeiro. Mas quem vive aqui na Zona Oeste e tem que transitar por ali, pelo menos próximo, seja porque vive ali ou porque reside perto ou trabalha perto, é que sabe um pouquinho mais. Nós vamos um pouquinho mais além. Para isso, nós vamos tirar de lado aqui Rio das Pedras, que inclusive está fora dessa área de conflito atual. Vamos tirar também o Morro do Banco. Vamos focar aqui na comunidade da Tijuquinha e na Muzema. Bem, a nossa preocupação surgiu não só como cidadão,
carioca que mora aqui na Zona Oeste, mas essa preocupação surgiu a partir do momento que nós tomamos um pouco mais de conhecimento do que era primeiro Rio das Pedras, através de um projeto dirigido por jornalistas locais aqui do Rio de Janeiro, chamado A Voz de Rio das Pedras, que é um projeto de jornal informativo, também com classificados, tal, a maioria deles ocupados por comerciantes locais, que é um projeto de jornal gratuito, distribuído e feito para único e exclusivamente para a comunidade de Rio das Pedras. A partir dessa publicação, dirigida pelo jornalista Aziz Ahmed e com uma das colaborações importantes do editor de arte Ricardo de Souza, ele, além de atender socialmente, informativamente e até educacionalmente aquela comunidade, ela acabou servindo também para mostrar um pouco para quem está de fora de Rio das Pedras o que é Rio das Pedras. E esse foi o meu caso. Depois, quando eu mudei de residência para Jacarepaguá, onde nós estamos até hoje, desde 2014, nós começamos a ter mais informações sobre o que se passava naquela área e fizemos uma reportagem até bastante extensa, com várias citações, com um historial, desde quando foi fundado, o que alguns políticos fizeram na região, o que falta fazer, etc., na Sotil Digital Magazine número 14. E nós mostramos ali o quanto é urgente uma intervenção do Estado e de investimento para a recuperação daquela área. Isso foi publicado, nós vamos deixar inclusive 2 links aí aqui embaixo nessa postagem, tanto para a Voz de Rio das Pedras quanto para essa edição da Sotil Digital Magazine, para quem quiser conferir. O que está caindo, para quem está pouquíssimo a par dessa situação, é que é uma ideia romantizada que existe no Brasil de que as favelas e as comunidades existem e surgiram por conta de um êxodo, principalmente de afrodescendentes, que depois da abolição da escravatura, no início do século XIX, foram ocupando áreas e ali começando a fazer as suas casas, e, enfim, para terem uma vida independente após essa libertação oficial. Essa ideia romantizada de que todas as favelas, todas as comunidades são de ex-escravos, ela dura até hoje no Brasil e serve muito para 2 lados que se sentem, por algum motivo, confortáveis com essa história, né? Essa história muito genérica. Não é a história do Brasil, essa história é sobre o surgimento e crescimento das favelas. Porque, por um lado, os afrodescendentes encontram aí a sua própria história, a raiz, os motivos alegados, e que, como opõem numa situação confortável, digamos assim, de vítimas sempre, isso é mantido até hoje como a história das favelas. E, por outro lado, para quem nunca foi, não teve familiares e não tem a sua origem de uma situação de ex-escravatura, serve para se descolar de toda essa realidade. Absurdamente, né? Obviamente, porque ninguém consegue se descolar de uma realidade dessa. Estamos falando dos nossos bairros, da nossa cidade, enfim, da nossa população, dos lugares onde nós vivemos, trabalhamos, transitamos, mas
ela serve para muita gente se descolar de ter não só responsabilidade sobre essas situações, como de que não tem nada a ver com as pessoas e com aquela realidade dali. Só que quando a gente faz um trabalho de realmente informar, e para informar nós temos que investigar, apurar matérias, falar com autoridades, falar com locais, falar com instituições, etc., a gente percebe com facilidade que essa realidade não é absoluta. E este é o caso dessa região. A Tijuquinha e a Muzema não são áreas que foram ex-quilombos, que foi fundado, que foi invadido só por quem é ex-escravos ou que vem de grupos criminosos armados ligados a tráfico de drogas e a milícias, etc. A Muzema e a Tijuquinha é feito por gente simples que está ali apenas construindo as suas casas, abrindo seus negócios e fazendo o que todo mundo tenta fazer, que é sobreviver. Ter a sua casa, ter o seu lugar onde possa criar a sua família e trabalhar. E quando a gente faz essa aproximação, nós que estamos um pouco mais habituados a essa realidade, percebemos que as pessoas que não estão a par disso estão entrando em uma espécie de estado de choque por conflitos entre o que sempre achou que era aquela realidade, sempre o que lhe disseram que era aquela realidade, sempre o que lhe informaram que era aquela realidade, com o que é de fato aquela realidade. Ali há pessoas de várias procedências, de vários níveis sociais, de várias raças no que é entendido como raça no Brasil. Na hora que a gente preenche uma ficha qualquer que nos perguntam raça, cor, credo, etc., existem as opções, inclusive a de você não assumir de que raça é ou de que raça, com que raça você se identifica. Então existem lá as opções branco, preto, indígena, pardo e por aí afora. E há gente que não se identifica com nenhuma porque tem absoluta consciência de que, principalmente em países como o Brasil, a miscigenação é um fato adquirido. Não existe povo brasileiro que não seja miscigenado, por conta do que é o marco da fundação do país, que é 1500, quando chegaram exatamente os povos de origem europeia, que também eram já miscigenados e que vieram de vários outros reinos diferentes, mas todos os afrodescendentes que vieram de diversas etnias e reinos e povos diferentes, e todos os povos indígenas diferentes que também já havia aqui. Isso só de 1500, em relação a 1500, fora todos os outros povos de vários outros continentes que vieram para o Brasil e formam hoje o nosso país. Então, quando as pessoas começam a ver que ali você não encontra uma favela completamente degradada e sem nenhuma condição, e onde só haja pessoas de origem africana ou pessoas que se corromperam para grupos criminosos, começa a partir daí uma guerra social. Porque dentro de cada casa, as nossas próprias crianças, nossos próprios filhos adolescentes ou adultos vão nos perguntar, caso eles não estejam conscientes dessas realidades, o que é que está acontecendo que eles estão vendo ali
na tela da TV, por exemplo, e que não tem nada a ver com o que disseram até hoje. Então, isto é o panorama social distante, infelizmente, da maioria do próprio carioca. E por que nós estamos considerando esse, que é mais um conflito, apesar de aquela área não ser uma área típica de conflito? O traficante de liberdade, até pouquíssimo tempo, costumava ir, por exemplo, a Muzema em trânsito, né? Porque tinha ali alguns trabalhos que fazia como músico, né? Mas nós vimos naquela região algo que tinha a ver com muitas coisas que estão sendo ditas, menos com insegurança e criminalidade. Nós fizemos aqui várias matérias e posts no Traficante da Liberdade para tentar evitar exatamente que aquelas áreas se degradassem por conta dessa distância de realidade com que as pessoas imaginam que seja aquela área, o que a tornava vulnerável para que o crime efetivamente tomasse conta. Então nós incentivamos ali que houvesse um trabalho de atenção ao acabamento das construções, algum tipo de incentivo, um olhar especial à qualidade dos serviços públicos que são prestados, como por exemplo a recolha de lixo, se é feita com a regularidade necessária, o atendimento hospitalar, a questão do trânsito. E com isso, até 2018, quando nós tínhamos essa demanda de transitar pela região, nós podemos garantir que a Muzema era um lugar tranquilo para se viver, em comparação ao que é a média de toda a cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu de lá para cá? De lá para cá foi justamente a falta de alguma atenção que nós tínhamos solicitado. Algumas coisas foram feitas, como por exemplo, preocupação com a pavimentação, foram feitas substituições de manilhamento para que houvesse um melhor escoamento das águas das chuvas, evitasse alagamento na região da Muzema, calçamento, novo asfaltamento. Isso foi feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com o apoio de vereadores eleitos que tinham mandato na altura. O que aconteceu foi que as construções feitas ali de maneira desordenada, apesar das fiscalizações, elas continuaram. E a primeira coisa que começou a acontecer foi que algumas dessas construções começaram a entrar em decadência. Começaram a ter problemas de fundação, problemas mesmo de construção, desabamentos de construções ou rachaduras, danos irreparáveis que colocam em causa os moradores, principalmente quando são prédios. E a partir daí, essa área começou a sofrer uma pressão da milícia, como se fosse aqueles que iam chegar, tomar conta da região e não deixa que a gente resolve. Essa pressão começou ali a partir de 2019, pouco antes da pandemia. Veio a pandemia, nós ficamos, em relação a essa área, menos atentos por conta de toda a situação que afetava, né, todo o país. E quando a pandemia passou, nós começamos aqui a ouvir falar que o Comando Vermelho estava tentando
dominar a área. Avançando um pouquinho a história, o que mudou de lá para cá? Além da polícia tentar controlar a situação, tanto junto à milícia quanto junto ao Comando Vermelho, houve a promessa de que aquela área ali passaria a ser outra área de expansão da cidade. Principalmente por conta de uma expansão do metrô, que hoje em dia tem a sua última estação no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e que promete ser expandido para a Zona Oeste, passando justamente pelo Itaiangá, pela estrada de Jacarepaguá, até entrar em direção ao interior da Zona Oeste, né? Pelo Anil, Freguesia e por aí afora. Essa preocupação com certeza afetou toda essa disputa territorial ali. Porque a primeira coisa que inclusive os próprios moradores começam a temer é se essa expansão não será também mais uma força a tentar tirá-los dali. Com perda de terrenos, demolição de casas para obras públicas, né, com desalojamentos, etc. Toda essa instabilidade, com os moradores, trabalhadores, honestos que há nessas duas comunidades, da Tijuquinha e da Muzema, criou um verdadeiro caldeirão prestes a ser resolvido, seja de que maneira for. Porque neste momento, representando as autoridades, representando o Estado e as forças de segurança, quem está presente na Muzema da Tijuquinha é o BOP. E também está presente o Comando Vermelho, uma célula do Comando Vermelho, e também está presente uma célula miliciana. Hoje, mais uma vez, em uma semana, o tráfico, os milicianos, interromperam a estrada nessa altura, nas duas pontas, como nós já falamos. E o que se quer saber de todas as partes é o que nós queremos e o que será feito naquela área. A mídia, por defeito, porque conflitos em comunidades não é uma novidade no Rio, desde 1900 e vovô garotinho, começa a tratar a área como se fosse mais uma favela, como se fosse mais um morro, como se fosse mais um território do tráfico de drogas, do Comando Vermelho, assim como aconteceu em todo o Rio de Janeiro, na área centro, na zona norte e na zona sul, que vai acontecer exatamente igual aqui. E a situação não é igual. As pessoas não entraram por aquela área dentro para ficar ali subjugadas ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas chegou naquela região ali agora. A comunidade já existe há 50 anos. Então, o que nós queremos para aquela área? O que nós queremos para aquela área é efetivamente o desalojamento e a demolição de tudo aquilo para que aquilo seja uma área de empreendimento? Não. Não é isso que nós queremos, porque não é isso que o governo está fazendo. O que o governo está fazendo, e mesmo assim ainda não está confirmado oficialmente, não foi divulgado como um plano em andamento, por enquanto é um plano de intenção de expansão do metrô,
que é subterrâneo, como nós sabemos. Os moradores não querem o tráfico. Os moradores não querem a milícia. E os não moradores daquela área não querem necessariamente que aquilo simplesmente seja implodido. A maioria dos cariocas, a maioria dos moradores da Zona Oeste querem que aquilo seja desenvolvido. Então, o que o TDL quer ressaltar neste momento, além de alertar para que aquela área neste momento não é uma área segura sequer para trânsito, a empresa de ônibus responsável pelos ônibus que circulam na estrada do Tanhangá e na estrada de Jacarepaguá naquela altura, suspendeu a circulação nesta manhã de 200 ônibus para que o BOP trabalhe com um mínimo de risco para os passageiros. Mas para nós que estamos nas nossas casas, seja de dentro da área em questão ou fora, o que nos importa chamar a atenção é que a Muzema e a Tijuquinha não são favelas degradadas e única e exclusivamente ocupadas por afrodescendentes remanescentes de uma escravidão que foi abolida no século XIX. Estão ali pessoas que ajudaram, que trabalharam, inclusive no erguimento, na construção de toda a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, parte de Jacarepaguá e por aí adiante. E depois, eles e os seus familiares começaram a se estabelecer ali naquela área, construir as suas casas e abrirem os seus comércios. E essas pessoas são das mais variadas procedências e aparências. Quem estiver nesse momento entrando na loucura de comemorar, seja o fato de não existirem ali só afrodescendentes, ou nem existirem ali só afrodescendentes, ou começarem a achar a situação péssima agora por verem que ali nem há sequer afrodescendentes, há ali pessoas que numa ficha de qualquer tipo de inscrição marcariam tranquilamente que são brancas ou indígenas ou de qualquer outro tipo de classificação de raça. Se nós entrarmos na loucura de que este é o problema, nós vamos estar acusando qual é efetivamente o mal social, no caso aqui específico do Rio de Janeiro. Porque o problema não é este. O problema não é se as pessoas da minha ou da sua ou da raça de quem quer que seja ocupam aquela área, ou se não tem nada a ver com as nossas famílias, ou se nunca tiveram nada a ver com as nossas classes sociais. Porque essas pessoas são as pessoas que transitam por toda a nossa cidade, são as pessoas que moram nos prédios que nós moramos, ou frequentam os prédios que nós moramos, as ruas que nós passamos, os ônibus, os táxis, as empresas, as escolas, enfim. A atenção agora é saber o mais claramente possível qual é a intenção do Estado para aquela área e caminharmos mais uma vez, isso sim, para uma pacificação desenvolvimentista e que envolva o mínimo possível de conflitos armados. Ok? Valeu.